Sentiu-se espantada ao entender o quanto sua vida era cansativa. Cada caminho a seguir era improvisado, e uma parte considerável do tempo que passava acordado era empregado em olhar para o chão. Quando eu li esse trecho do Senhor das Moscas, eu super me identifiquei porque eu também me sinto constantemente cansada e olhando para o chão tentando acertar o próximo passo. E se você tá nesse vídeo, provavelmente você também se sente assim. Eu acho que o Senhor das Moscas fala muito sobre a inocência e sobre a natureza humana, mas talvez extrapolando um pouco o sentido do livro, durante a minha leitura também fiquei me perguntando por que a gente está tão cansado e cansado do que exatamente. Eu acho que a gente tem várias explicações para essa pergunta e também acho que ela diz respeito a muitas outras coisas, mas talvez a gente esteja cansado pelo mesmo motivo que esses meninos que queriam acender aquela fogueira. Eu acho que a gente tem duas coisas aqui. A primeira é um caminho que é ser improvisado e a segunda, essa necessidade de sempre estar olhando para o chão. E ter um caminho improvisado, sempre ter que pensar ou ficar na dúvida do que vai acontecer, como que a gente vai lidar com isso, ou então o que é lidar bem com esses improvisos da vida, consome uma energia emocional e mental gigantesca. Assim como ficar olhando para onde a gente tem que pisar, tentando sempre acertar, sempre tomar a melhor decisão, também é muito cansativo. E a gente está falando de um cansaço que não é físico, não é deitando que a gente consegue relaxar, mas é um cansaço que vem de um esforço de existir sem uma garantia, de viver sem saber o que vem pela frente. Ou seja, é um cansaço que vem de uma constante vigilância do nosso próprio caminho e também de uma ansiedade do que está por vir. Os meninos que querem acender aquela fogueira querem ser salvos. Eles vivem para um futuro tentando sempre fazer o que é certo, tentando sempre tomar as melhores decisões ou então tentando adivinhar o que os adultos fariam naquela situação. E eles vivem na espera de que esses adultos vão chegar e que finalmente as coisas vão melhorar. Esses meninos que tentam ser civilizados, eles vivem nesse improviso, mas eles não conseguem sair, portanto eles nunca descansam também. Já enquanto os caçadores, eles se divertem, comem o que querem, dançam, brincam, eles são livres à sua própria maneira. Ou seja, diferente dos meninos da fogueira que querem ser salvos, os caçadores já estão libertos. Enquanto um grupo se incomoda com esses altos e baixos da areia, o outro usa de playground. Os caçadores vivem nesse improviso e até gostam dele, dessa imprevisibilidade da caça. Eles não tentam controlar o que está por vir. Eles ressignificaram esse tempo que eles estão naquela ilha, criando um próprio significado, que é se divertir. Ou seja, eles também estão nesse caos, mas eles não estão lutando contra isso. Talvez, de alguma maneira, esses caçadores internalizaram e entenderam que esse improviso é o preço pago pela liberdade. Porque com os adultos, eles têm regras, eles têm uma rotina, eles têm um caminho a ser seguido. Mas naquela ilha, sem ter a civilização para assentar o chão, eles são livres para fazer o que eles quiserem. Até descansar e não acender fogueira nenhuma. De um lado, a gente tem um grupo que vive e trabalha pensando sempre num futuro e entende que a única forma de ser feliz é quando esse futuro finalmente acontecer. E o outro não precisa desse futuro para ser feliz, ele é feliz no próprio presente. Então isso me faz pensar que talvez o problema não seja o improviso em si, mas como a gente se relaciona com ele. A gente se cansa porque coloca o sentido, a estada na nossa vida ou nessa ilha, sempre no futuro quando a gente for salvo. E a gente não se permite viver nesse meio tempo, muito menos descansar, porque a gente sempre tem que estar trabalhando para alcançar esse futuro que a gente nem sabe quando vai acontecer. E aí, como é que descansa no meio disso? Porque não dá pra gente virar um caçador, ignorar a civilização, parar de trabalhar e fingir que o futuro não existe. A gente ainda precisa trabalhar, viver em sociedade, pagar conta. Então não é sobre escolher ou um grupo ou outro, civilizados ou caçadores. Mas talvez seja um certo caminho do meio, onde a gente tem talvez pequenas concessões e uma troca entre o que a gente precisa fazer para o futuro e o que a gente pode se permitir fazer no presente. E também talvez seja uma questão de ter pequenas concessões, de não ter que sempre fazer o que é certo, não ter que fazer o que deveria ser feito o tempo inteiro. Eu fico pensando que talvez descansar seja escolher sem necessariamente ter certeza e continuar vivendo mesmo assim. Talvez seja mais relacionado a pequenas quebras nesse jeito automático de viver, onde a gente não presta atenção no que está acontecendo no agora. Talvez seja sobre escolher uma coisa e não ter que ficar sempre voltando nela para ver se foi a melhor decisão possível, ou se você fez o melhor com o que você tinha para fazer. Talvez descansar seja só fazer o que você quer um pouquinho e não viver ou fazer as coisas porque vai necessariamente te levar a algum lugar. Não porque você precisa ser produtivo ou porque faz sentido, mas porque você gosta. Porque quando absolutamente tudo que a gente faz tem um motivo, um objetivo, um depois, um futuro, a gente nunca chega nesse objetivo, porque toda a nossa felicidade está sendo colocada à frente da gente. Talvez descansar não seja sair dessa praia, dessa areia, seja só sentar um pouquinho nela. A areia não vai
vai virar um chão firme, mesmo que a gente tenha aprendido a tratar ela como se fosse um problema. Então talvez o cansaço venha dessa vida que não faz sentido, de tentar viver uma vida que não existe, uma vida previsível, controlada, segura o tempo inteiro, enquanto a gente tá na nossa ilha sem saber necessariamente o que fazer. Talvez o nosso descanso esteja nesses lugares que não levam a lugar nenhum. Acho que descansar não é finalmente ser resgatado, mas é aprender a viver um pouco melhor enquanto ninguém chega e a gente não vai a lugar nenhum. Por hoje é isso, beijinho e até o próximo vídeo.